Estou ouvindo. Beleza, gente? Boa noite. Kleber, obrigado. E parabéns, né? Aniversário hoje. No aniversário e trabalhando. Mas é isso aí. Quem gosta do ramo da tecnologia não tem dia e hora para trabalhar, não, né? E, assim, compartilhar conhecimento é uma missão muito nobre. É muito importante. Eu acho, eu tenho esse tipo de pensamento. Eu sou advogado de profissão original, mas eu costumo dizer que eu sou, antes de mais nada, eu sou um curioso. Então, eu gosto muito de buscar informações para assim, resolver problemas meus, e acabou que isso se expandiu um pouquinho e eu entrei com um pouco mais de foco para a área de desenvolvimento de sistemas. Entrei também por meio do no-code, quando eu conheci o Bubble, e fui assim, me interessando pelas soluções e acabei buscando algumas outras alternativas para ir um pouco além daquilo que o universo no-code proporciona. O no-code te dá uma velocidade de desenvolvimento muito grande, mas ele tem algumas limitações, e essas limitações são possíveis de serem quebradas através de um pouco de conhecimento da programação tradicional, do código tradicional. E aí, buscando essas informações, eu acabei adquirindo alguns conhecimentos, e hoje eu presto algumas consultorias, eu faço alguns serviços como freelancer, tenho uma empresa de desenvolvimento, e o Kleber, quando a gente sempre compartilha o que conhece, o conhecimento dele nos grupos, sempre tem essa grandeza de espírito de compartilhar o que conhece. E, obviamente, eu, inspirado nisso também, fui compartilhando algumas coisas que eu vim descobrindo. E aí, dentro dos temas que eu compartilhei nos grupos, um deles foi esse, que é servidores em VPS, servidores em nuvem, na camada Free Tier, que é uma camada livre de despesas, livre de pagamento, onde é possível você configurar um servidor, uma VPS, sem mensalidade. E esse programa é um programa oficial da Oracle. A Oracle é uma das maiores empresas de software do mundo, né? E ela tem um programa de aceleração de tecnologia, onde ela fornece para quem está começando a possibilidade de você ter uma máquina na Oracle, nos servidores da Oracle, uma máquina virtual, nos servidores da Oracle, sem pagar mensalidade. Diferente de outros planos, como o da AWS, por exemplo, a Amazon fornece uma máquina, mas ela te dá um ano de uso grátis. Inclusive, meu ano acabou agora em novembro do ano passado. Eu estava usando até, iniciei meu programa em novembro do ano passado e terminou em novembro desse ano. E as máquinas da Amazon, óbvio que você não pode reclamar daquilo que é dado de graça, mas eu só estou falando da vantagem da Oracle em cima da Amazon. É que a máquina da Amazon que ela fornece gratuita, a limitação de configuração dela é muito baixa, é muito pequena.
Então, quem já usou alguma máquina virtual da Amazon sabe que aquela máquina não dá para você colocar uma aplicação de nível médio. Serve para estudo. Já é uma grande coisa você conseguir fazer seus estudos ali. Quem quer trabalhar com Linux, por exemplo, e quer estudar, dá para você rodar tranquilo, mas para rodar uma aplicação em produção não tem condições. A Amazon também dá um crédito de alguns dólares que, dependendo do uso, você consegue pegar uma máquina um pouco maior e consegue usar também por esse período de 1 ano. Mas eu resolvi falar da Oracle, e aí eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar melhor. Eu resolvi falar da Oracle por conta desse programa que ele chama aqui Oracle Free Tier. Free Tier, a Oracle classifica como serviços de uso livre. E eu vou explicar agora, não tudo, obviamente, porque o tempo é curto e é muita coisa que tem lá, mas são serviços que assim podem auxiliar no dia a dia do desenvolvedor, quem tem agência, quem é desenvolvedor freelancer e quer ter uma máquina boa, robusta, não só para estudos, mas também como colocar em produção. Essa máquina aqui oferece uma condição excelente. O caminho de acesso dela é oracle.com.br/cloud/free. Mas se você pesquisar Oracle Free Tier no Google, ele já vai te dar o link direto de onde você encontra a aplicação. E Free Tier, a Oracle mesmo avisa lá nos termos de uso, ela é grátis para sempre. Então, não tem aquela limitação que tem na AWS, que tem na Azure, por exemplo, que te dá 30 dias de graça. A AWS dá 1 ano de graça numa máquina limitada. E a Oracle dá grátis para sempre, né? E aí tem algumas limitações, tem algumas regras, obviamente, eu vou explicar quais são. Primeiro, o que é que ela oferece, o que é que ela chama de recursos de nuvem de uso livre. Essa aqui é a terminação da própria Oracle. Ela criou uma secção lá que ela chama de recursos de uso livre. Então, ela oferece uma infraestrutura, que são algumas máquinas que você pode configurar, oferece o banco de dados e oferece observabilidade e gerenciamento. Para quem já usou, para quem nunca usou a Oracle, mas já usou a AWS, sabe o que é o CloudWatch, que você configura alguns serviços que ficam monitorando as suas aplicações e vai te dando o report do que é que está acontecendo, vai dando log de problema, log de execução, estouro de uso de consumo programado. Se você programar um consumo X para não ter surpresa na sua mensalidade, e aí você não quer ficar manualmente entrando lá no painel e monitorando, então a Amazon oferece um serviço que é o CloudWatch, que fica observando, fica assistindo a tua aplicação e ela vai te dando o report, né? Na Google tem, na Oracle tem observabilidade e gerenciamento. Dentro da infraestrutura, que é o que eu vou explicar agora, ela oferece uma máquina que pode ser com processador AMD, e você pode montar até 2 máquinas no máximo, né? Baseada em máquinas virtuais com até 1 GB de memória cada, certo? Que não é um recurso assim grande que você consiga colocar uma aplicação em produção. Então, o que eu vou falar hoje são máquinas com núcleo Ampere, que é a máquina ARM, produzidas pela NVIDIA, concorrente do Google. E aí o Google tem parceria com a AMD. E aí, por concorrência de mercado, quem está trabalhando as máquinas Ampere são a Oracle, também tem a AMD, mas ela está fornecendo a máquina Ampere com um recurso muito, muito bom, que eu vou explicar. E a Alibaba Cloud também está trabalhando com máquinas Ampere, né? E aí, o que é que ela oferece de máquina Ampere? Ela oferece até 24 GB de memória RAM. Então, quem já trabalhou com VPS, quem já contratou VPS, sabe que para você contratar uma máquina dessa com 24 GB de RAM na Amazon, por exemplo, você vai pagar no mínimo uns R$ 400 por mês, para começar, né? Então, ela te oferece 24 GB de RAM, até 4 núcleos de processamento, 3.000 horas de processamento diário ou 18.000 horas mês. Se você for calcular, isso aqui dá exatamente a quantidade de segundos que tem um mês.
Então, você tem exatamente a cada dia, a cada mês, desculpe, a cada mês o ciclo se renova. Então, por isso que ela chama Free Tire, livre para sempre, desde que você não exceda a configuração de memória RAM e de CPU e de armazenamento que ela oferece até 200 GB, certo? Para montar, depois da máquina montada, algumas aplicações mais recorrentes que os meus clientes procuram e que eu já montei algumas máquinas para eles são hospedagem de sites em WordPress, hospedagem de API, se você tem sua própria API, quer colocar em produção, não quer usar em localhost para não deixar seu computador ligado 24 horas por dia, você pode subir e deixar na máquina virtual, uma máquina bem robusta, né? Pode hospedar sites em código. Esse item aqui entrou a pedido de clientes que estavam com dificuldades, porque algumas empresas são muito restritas e não permitem que seus funcionários acessem IP que não esteja na whitelist. Obviamente, por segurança e para evitar que seus funcionários fiquem navegando em outros sites, site de relacionamento pessoal, site adulto, site de rede social, para evitar que o funcionário se disperse. Então, algumas empresas trabalham com rede privada. E aí, alguns desenvolvedores Bubble perguntaram em alguns grupos como é que faz para que o Bubble, quem desenvolve aplicação em Bubble, consiga fazer alguma coisa para esse tipo de empresa. E postaram até no fórum do Bubble. Eu vi lá o report e a equipe de TI do Bubble respondeu que não fornece IP estático. Não fornece. Por que ele não fornece? Porque o Bubble ele trabalha numa instância chamada EC2, Elasticsearch, da Amazon. Então, ela contrata um recurso que trabalha com load balance. Quem trabalha com DevOps, quem configura máquina, sabe bem que quem você configura uma máquina com load balance, você contrata uma possibilidade de consumo e ele fica ali como reserva e o balance vai fazendo a troca de máquina e troca de IP constantemente. E isso inviabiliza empresas que têm a necessidade de trabalhar com IP fixo. O pessoal de TI, de tecnologia, já barra, não vou trabalhar com Bubble, porque para trabalhar com Bubble eu tenho que abrir o IP para dinâmico e nossa empresa não permite trabalhar com IP dinâmico, porque a gente quer ter aquele controle do site que os nossos funcionários acessam, né? E aí eu consegui desenvolver uma solução para esse tipo de problema. E o último, é possível também montar, assim, de forma extremamente fácil e rápida, um gerenciamento de servidor proxy. Quem trabalha com código sabe que para montar um proxy, você pode usar o Nginx e pode usar o Certbot para aplicar um SSL, mas imagine você que está com uma VPS e tem uma API onde você libera uma porta para cada cliente consumir aquela API. Aí você tem uma API com 30 clientes. Aí imagine você configurar isso no código para colocar em cada porta uma rota, um servidor, um proxy reverso, e um certificado SSL, por exemplo, se o cliente exigir um certificado SSL. Então, isso é possível fazer, mas tem uma certa dificuldade. E aqui eu descobri como fazer isso praticamente no code, né? E eu vou mostrar como. Para continuar dentro do limite que a Oracle definiu como free tier, esses são os requisitos, tá? O que você pode consumir no máximo são 32 GB de RAM, até 4 núcleos de processamento e até 200 GB de armazenamento. E aí você divide isso como quiser, tá? Então, eu coloquei 3 exemplos aqui, mas é óbvio que quem trabalha com algoritmo feito Kleber sabe que existem outras combinações que são possíveis de fazer, né? Mas eu citei 3 exemplos aqui. Você pode configurar uma máquina virtual consumindo os 32 GB de RAM, os 4 vCore e os 200 GB de espaço. Pode dividir ela em duas, pode fazer 2 VMs com 16 GB de RAM cada, ou uma com 20 GB de RAM, outra com 12, uma com 10, outra com 22. E aí vai da necessidade de cada um, né? Estou apenas citando um exemplo aqui. Você pode configurar 2 máquinas com 12 GB de RAM cada, aliás, 16 GB de RAM para dar os 32.
Eu vou fazer uma correção aqui. Eu escrevi 32 GB de RAM, mas são 24 GB de RAM, se eu não me engano. Eu escrevi isso hoje. E eu acho que eu escrevi errado, tá? Mas supondo que seja 24 GB de RAM, você monta duas com 12 GB, né? Ou quatro máquinas com 6 GB de RAM cada uma e um CPU e uma V-Core cada. Óbvio que o limite máximo é 4 máquinas, porque você tem 4 núcleos de processamento. Então você precisa de no mínimo um núcleo para uma máquina. Você pode dividir em 4 máquinas, em 2 máquinas, em 3 máquinas, da forma como quiser, desde que não exceda o limite. E eu vou verificar para fazer essa correção aqui, que eu acho que são 24 GB de RAM e não 32. Acho que eu escrevi errado. Como exemplo, né, eu dei um dos exemplos, foi a hospedagem de site em WordPress. Quem já trabalhou com WordPress sabe que ele é um CM, ele é um gerenciador de conteúdo que carrega muito widget, carrega muito script em JavaScript, carrega muita coisa pronta que nem sempre você usa aquilo tudo. E o site em WordPress, obviamente, ele fica muito mais pesado para carregamento do que um site em código. Mas para vocês tomarem como exemplo, isso aqui é de um cliente que está hospedado numa máquina virtual que eu criei para ele, né? Ele colocou esse site dele aqui. Se vocês digitarem aí, www.condomínio99.com.br, você pode digitar até no celular, sem Wi-Fi. Você vai ver a velocidade absurda de carregamento que está esse site. Esse site estava hospedado na HostGator. Ele cancelou a hospedagem, deixou de pagar a hospedagem, transferiu aqui para a camada gratuita. E esse cliente aqui eu configurei para ele pela metade, 2 máquinas. Eu dividi a máquina dele, então realmente são 24 GB de RAM, tá? Eu fiz 2 máquinas para ele, uma com 2 V-Core, 12 GB de RAM e 100 GB de storage, e outra igual. Em uma máquina, ele hospedou o WordPress, né, na camada FreeTire, e está com esse sitezinho rodando aqui. Isso aqui é um print que eu tirei do meu celular, né? Ele está... Vou mostrar ele aqui para vocês. .com.br. Pronto, o site já carregou, né? Esse site está hospedado. A Oracle, ela permite que você escolha a região que você quer. E essa aqui eu escolhi a região para ele, São Paulo. Obviamente que tem uma diferença de delay e acaba ajudando, porque você é um servidor um pouco mais próximo de quem está fazendo a requisição. Isso dá alguns milissegundos de diferença, né? Mas veja que é um site com animação, cheio de imagens, em WordPress, que é um CMS pesado, e ele está carregando aqui em fração de segundos. Eu não vou recarregar aqui nesse navegador, porque já está no cache, mas eu vou carregar novamente aqui no Chrome. Vou abrir uma nova aba e carregar novamente. Pronto, já carregou, né? Para quem trabalha com WordPress, site com animação, com tudo. E aí, para quem trabalha com Bubble, por exemplo, que é esse caso, ele tem um app. Esse cliente ele tem um aplicativo em no-code, desenvolvido em Bubble, mas ele colocou a landing page dele em WordPress. E na hora de fazer login, ele redireciona para o sistema dele. Porque para você trabalhar uma landing page em WordPress, com hospedagem gratuita, então ele te oferece bem mais recursos, ele é um pouco mais poderoso do que você desenvolver todo em Bubble, né? Outro exemplo, hospedagem de APIs. Quem tem alguma API própria, como eu tenho algumas APIs, estou hospedando no servidor em produção, o meu é com completo, 24 GB de RAM, coloquei apenas um. Você consegue hospedar qualquer tipo de aplicação, qualquer tipo de API que não exija carregamento do Chrome, do navegador Chrome. Porque este processador, como eu disse, é um processador ARM64, é uma arquitetura concorrente da AMD. E aí o Chrome não tem suporte para rodar nesses processadores,
porque a Google trabalha em parceria com a AMD, que é concorrente da NVIDIA. Então, desde que sua aplicação não exija carregar o Chrome, tanto é que eu hospedei um WordPress aí, roda normal, site em HTML, site em PHP. A outra máquina desse cliente, ele tem um servidor que está rodando o Script Case, é um sistema que ajuda você a programar em PHP, e aí roda tudo normal, porque não precisa do navegador Chrome. Antes de mostrar isso aqui, eu vou mostrar a aplicação na prática, servidor montado. Pronto. Eu instalei, né, em uma das máquinas dele, que está com 12 GB de RAM, eu instalei este painel aqui. Quem trabalha com CyberPanel, quem conhece a hospedagem e conhece o provedor, o painel de controle CyberPanel, esse painel faz todas as funções que o CyberPanel faz, né? Ele te permite hospedagem de sites. Está aqui, ó, o Condomínio 99, que foi o que a gente acabou de abrir. Aqui está o redirecionamento, condomínio99.com e .com.br. Ele tem toda a parte de FTP pronta para você gerenciar por aqui. Banco de dados que a gente teve que criar para o WordPress, com SQL que já vem. Lembrando, tá? Isso é tudo open source também, zero mensalidade, zero pagamento de códigos, é tudo zero, tudo free, né? Para quem gosta de trabalhar com Docker, é possível também. Eu não gosto muito de Docker. Ele tem um monitor de consumo, e aqui você vê que as requisições da máquina estão tudo perto de zero, né? Ele te traz um log de segurança, informando tudo que está acontecendo na máquina naquele momento, né? Um gerenciador de arquivos, para você subir pelo FTP e fazer o gerenciamento de forma visual. Ele tem um PowerShell para você, caso não tenha muita familiaridade para trabalhar com PuTTY ou com VS Code. Assim, eu prefiro trabalhar com VS Code por causa da questão visual, né? Mas se você quiser uma coisa rápida na máquina, é possível abrir o PowerShell aqui e você utilizar o Linux direto daqui, da máquina. Quando você vai instalar a máquina, quando você vai configurar a máquina, você que escolhe o sistema operacional. Eu estou falando do Linux, mas ele também oferece o Windows, oferece CentOS OS, oferece o Linux. Eu estou usando aqui a distribuição Ubuntu, a Ubuntu 20. Né? Aqui, ó, estou usando o Ubuntu 20. Mas é possível também usar outras distribuições. Pode usar o CentOS, pode usar o Ubuntu 18 e 16 e assim por diante, né? O painel te oferece um Chrome Tab pronto. Você pode agendar tarefas aqui para você administrar a VPS e ele realiza conforme agendamento, certo? Tem uma loja de aplicativos para você instalar outros aplicativos. Alguns são gratuitos, alguns são pagos. Por exemplo, vou te falar um que vale muito a pena, e eu falei isso já hoje, ó. Load Balance. Para você contratar um programador hoje, ou você que é programador e vai criar um load balance entre máquinas, quem já fez isso sabe do grau de dificuldade, de tempo que vai levar para você conseguir organizar um load balance direitinho, para que quando uma máquina, você trabalhando com 3, 4, 5 máquinas ao mesmo tempo, e uma está com muita requisição, você quer que distribua para outra automaticamente, para poder você ter respostas de forma mais satisfatória, de forma mais ágil para quem está usando, né? E aqui com um plugin de $9,50, ele te dá de forma visual como você distribui os IPs e como fazer o load balance. Então, para quem é programador, você sabe, assim, a vantagem é enorme. E quem já usou o load balance sabe como isso é bom, né? Mas aqui, ó, tem uma loja completa com dezenas de plugins prontos para você instalar, similar ao WordPress, né? Ao plugin do Docker aqui, plugin do PM2, quem trabalha com aplicações em Node, como eu trabalho, eu uso com muito Node, plugin de Java, o Kleber conhece bem o Java, tem servidor de e-mails, tem dezenas de coisas. É explorar para conhecer conforme a necessidade de cada um, né? As configurações da máquina, configurações gerais, né? Senha, segurança, fechar portas, né?
Então é um painel bem completo. Está rodando 2 sites agora, 2 cores, 16 GB de RAM, como eu disse, porque eu dividi a máquina em duas. Aliás, eu dividi os recursos em 2 máquinas. A outra dele é essa daqui, que está com script case. Essa aqui está com domínio 99, está com os 2 sites. Essa daqui está só com a aplicação do script case. Certo? Finalizando aqui aquela história voltando aqui à empresa com VPN, né? Bom, eu estava dizendo que algumas empresas não permitem que o funcionário dele acesse sites IPs que não estejam na whitelist. E o Bubble não fornece IP fixo. A Oracle tem um recurso também gratuito, está dentro da camada FreeTire, que permite que você escolha um IP fixo. Então, mesmo que depois você precise formatar a máquina, precise dividir ela, eu contratei, usei os 24 GB de RAM, os 4 V-Core aqui, agora eu quero dividir em duas. Aquele IP inicial você não perde. Então, você consegue ficar com IP fixo seu, em definitivo, também gratuito, sem custo, sem mensalidade, desde que você não exceda aqueles limites de consumo que eu falei. 24 GB de RAM, 4 V-Core e 200 GB de storage. E como foi que eu montei isso para um cliente? Né? Bom, seu cliente lá tem sua rede privada e a equipe de TI não permite acesso a aplicações com IP dinâmico. Aqui é a sua máquina da Oracle. A máquina da Oracle, você configura o IP fixo, coloca um redirecionamento 301, quem trabalha com código sabe, e você vai construir um arquivo com 2 ou 3 linhas, sem exagero, com 2 ou 3 linhas você monta um index dizendo que a requisição que chegar nesse IP vá para tal site, e aí você chama ele pelo CNAME, pelo nome, né? Então, lá na sua rede privada, você abre o IP dessa máquina que você vai configurar, certo? A requisição vai ser feita para este IP, ou você pode também colocar um domínio e aplicar um SSL no domínio, e o IP fica na sua whitelist, lá na sua rede privada. O seu funcionário, a pessoa da sua equipe lá, vai acessar aquele endereço ou aquele IP que você abriu. Aqui vai ter um redirecionamento permanente 301, e ele vai chamar o teu aplicativo em Bubble. Então, de uma forma bem simples, eu consegui desenvolver uma solução para uma empresa que queria usar o Bubble e a equipe de TI estava proibindo por conta da questão do IP dinâmico. Né? E aí foi solucionado o problema de forma segura, de forma simples e sem custo, utilizando os recursos da camada FreeTire da Oracle. Né? Eu coloquei apenas um arquivo index com 3 linhas de PHP, dizendo que era um redirecionamento 301 permanente para o aplicativo em Bubble da pessoa. Pronto. A rede privada dispara a requisição para cá, que redireciona para o aplicativo, que devolve as aplicações na tua tela, como se você estivesse chamando ele diretamente, sem nenhum problema. Certo? Então, esta foi a solução. Inclusive, um colega hoje perguntou, acho que foi André, ele está aqui no grupo com a gente, ele perguntou como é que desejaria fazer isso, porque a empresa dele talvez esteja exigindo, ele já está sabendo aí como é que faz. Né? Outra coisa que eu falei, montar um servidor proxy. Vou te mostrar aqui na prática. E aí, no caso, você não usaria mais a distribuição Ubuntu. Você pode pegar a tua máquina, reservar um processador, um V-Core, e no mínimo 4 GB de RAM. Você fica com 20 disponível para outra máquina. Certo? Então, com um V-Core e 4 GB de RAM, eu instalei este painel, que também é open source. Ele tem uma versão paga, mas essa aqui é a versão free, certo? Este painel, óbvio que não dá para fazer nessa máquina, mas se eu tivesse uma máquina com, sei lá, 200 GB de memória RAM, 2 TB de armazenamento, eu consigo particionar ela e consigo fazer máquinas virtuais e consigo alugar espaço com esse painel. Então, eu consigo me tornar um vendedor de espaço em nuvem utilizando esse painel que é open source. Inclusive, ele tem API. Você pode montar sua aplicação própria e você pode montar seu site e executar todas as funções dele por API. Né? Então, ele te dá o gerenciamento completo da máquina
E é tanta coisa que se eu for explicar ia precisar de a hora inteira, só nesse painel não ia dar. Mas eu vou explicar aqui pelo menos a configuração do servidor proxy, que é uma coisa muito útil, né? Para eu fazer um proxy reverso aqui, eu crio uma nova conta. Aqui está a minha lista de clientes que estão com proxy reverso, vai aparecer aqui, pronto. Eu crio uma nova conta. Esse cara aqui é por exemplo, esse cara aqui é do Paraguai. Ele tem uma empresa lá no Paraguai que faz rastreamento de veículos. E a máquina dele usa várias portas e já estava com SSL aplicado no raiz, no servidor na raiz. E ele disse: eu preciso de um SSL por porta, para uma porta específica. Pronto. Então, eu adiciono o cliente, certo? Adiciono o cliente. Depois de adicionar o cliente, eu vou em SSL. Estão aqui todos os clientes com SSL. Em Auto SSL, eu escolho qual é o cliente, eu não vou escolher nenhum porque eu já apliquei todos, né? Ao aplicar o SSL, eu já posso habilitar ele para, se quiser, fazer servidor de e-mail, para FTP ou para colocar um painel próprio na porta. Então, se você tem uma VPS em outro IP, obviamente, e quer gerenciar as portas dela por este servidor, você consegue, né? Você consegue colocar um webmail por cada porta, fazer o FTP, colocar um painel para cada porta, e aí, obviamente, você tem que ter na porta a sua aplicação instalada, né? Aí a gente instala o SSL. Esse SSL aqui é o do Certbot, aquele que dura 90 dias, mas ele renova automaticamente a cada 90 dias. Ele dispara um e-mail para você e você só faz clicar dizendo que aceita renovar. Certo? Depois vai nas configurações de domínio. Chega aqui, você escolhe qual o cliente que você quer, aplica, que o domínio é personalizado. Na hora que for aplicar domínio personalizado, você coloca o IP e a porta do destino do cliente que você quer aplicar o SSL lá para ele por porta, né? Aplicou o SSL, vem aqui na raiz, ele já tem o Nginx reverso pronto. A única coisa que eu faço é clicar em Restart. Pronto, só isso, mais nada. Feito isso, aquele endereço inicial que você configurou para o cliente, ele já pode chamar direto com o SSL, que já vai funcionar, porque o painel vai fazer todo o serviço do servidor de proxy reverso e vai atingir o teu destino lá, igual um endpoint de uma API, por exemplo. Então, você consegue, numa VPS com 20 portas ocupadas, você consegue aplicar 20 SSLs e fazer o proxy reverso só clicando em botões. Então, aquilo que você levaria certamente horas para configurar individualmente, você consegue fazer isso levando 2 minutos por cada porta, por cada cliente, por exemplo. Então, essas são as aplicações principais. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, mais técnica ou mais direcionada à aplicação comercial, pode aproveitar o tempo aí para fazer as perguntas. Estou ouvindo bem. Ok, vamos lá. Verdade. Eu deixei ele pronto aqui, ó. Aqui na tela, eu deixei ele pronto e esqueci de mostrar, né? Aqui eu estou acessando a minha conta Oracle. Eu vou começar como se estivesse do zero aqui, ó. Oracle Free Tier. Pronto. Oracle Free Tier. Pronto. Aqui, ó. Se você pesquisar Oracle Free Tier e entrar nesta página, ele te dá o que está incluído no modo gratuito. E aqui tem os limites, que foi aqueles 2 AMD que eu expliquei lá, até 2 VM se for AMD, até 4 se for ARM, e armazenamento até 200 GB. Entrando aqui na conta,
entrando aqui na minha conta, quando você entra, ele expirou. Pronto, ele está carregando, mas eu já vou mostrar aqui, ó. Você está usando uma conta no nível gratuito. Então, eu já estou aqui há uns 4 meses, certo? Quando você entra, ele cria um diretório raiz para você na máquina, que é aquele nome que você dá no início, certo? Criou o diretório raiz, aí ele te permite criar instâncias. Aqui, ó, criar instâncias. Eu posso criar quantas eu quiser aqui, mas eu já estou consumindo 24 GB de RAM e 4 vCore. Então, eu já estou no limite do meu gratuito. Se eu criar outra instância aqui, ela já vai entrar no nível pago. Para eu criar outra instância, eu teria que parar essa, diminuir a quantidade de recursos e construir outra, por exemplo, né? Mas depois que você cria a instância, aí ela vai criar uma imagem do sistema operacional para você naquela instância. Aí a imagem, nesse momento, é que você escolhe o sistema operacional. O Windows é pago, mas as distribuições Linux são gratuitas. Tanto o Ubuntu quanto a CentOS, todas elas são grátis, né? Todas as distribuições Linux são grátis. Eu escolhi Linux 20. Eu não estou... aquele painel que eu mostrei, eu tentei instalar ele no 22, que é o mais recente, a versão mais recente, ele não rodou bem, ele deu alguns problemas de conflito. Então, eu desfiz a máquina e fiz de novo com a 20 e funcionou normal, que é a que eu estou usando hoje para os clientes. Certo? Então, você cria a máquina, faz a configuração de sistema operacional, quantidade de memória e capacidade de armazenamento. Está aqui, ó. Quantidade de memória, 4 vCore, sistema operacional, certo? E ele te pergunta também o armazenamento, aqui em volumes. Obrigada, mais. Sim, pode falar. Levantou a mão, não foi? Pode falar. E pela organização, que é toda ideia dele, né? Sim. É, eu não conheço uma forma de fazer com que ninguém acesse a sua aplicação em Bubble. Eu não conheço uma forma. Porque a gente não tem domínio sobre a rota de entrada, certo? Se alguém tiver o nome do seu aplicativo, ele vai conseguir acessar. Ele não vai fazer login, porque ele não vai ter senha, ele não vai acessar o teu banco de dados, que o Bubble usa o Postgre, mas se alguém tiver o nome do teu aplicativo, ele vai acessar pela chamada de URL, certo? Eu não entendi bem qual seria a tua necessidade, mas se for proibir que qualquer pessoa acesse teu aplicativo em Bubble, exceto você, essa solução aqui não resolve. O que essa solução resolve é o contrário. São empresas que não permitem, que fecham os IPs de saída, porque os funcionários vão dispersar. Eles vão usar redes sociais,
eles vão acessar outros sites que não é para acessar. E aí você disser, eu construí minha aplicação em Bubble. Aí o cara do TI vai dizer, eu não posso deixar você abrir para o Bubble, porque se eu abrir para o Bubble, eu vou abrir a porta toda do meu firewall. Pronto. Isso aqui resolve esta situação. Porque você pode dizer, não, eu não preciso abrir o firewall. Eu preciso desse IP aqui, somente esse IP. Quando pingar nesse IP, ele vai redirecionar para o teu aplicativo em Bubble. Então, o funcionário lá não vai conseguir acessar outras páginas que não sejam autorizadas. Porque você consegue criar um IP fixo e dentro desse IP fixo você coloca um redirecionamento permanente 301. Quando pingar na tua máquina, ele vai abrir a página do Bubble. E aí ele vai acessar o banco de dados do Bubble normal. Mas se você disser, mas eu quero também um banco de dados externo. Eu quero um banco de dados externo, certo? Você pode, aqui em Subnet, primeiro você pode criar o seu próprio banco de dados aqui, como eu mostrei lá para o cliente da WordPress. Né? Para instalar WordPress, tem que instalar banco de dados. Mas aqui, eu consigo configurar as rotas de entrada e de saída. Eu posso dizer, para esse meu IP, apenas o IPX pode chamar. Então, se outra pessoa tentar chamar de fora da tua rede, ela não vai conseguir acesso. Porque eu consigo configurar meu tráfego de entrada e de saída por este painel. Então, vamos supor, eu tenho aqui, eu abri para todos, tá vendo? 000000000 é o IP universal. Então, qualquer origem que chamar vai abrir minhas aplicações, porque eu quis desse jeito. Mas eu poderia muito bem dizer, eu só quero o IP número X. Então, ninguém vai conseguir acesso. Pode ser desse jeito. E aí, se você disser, mas eu quero também um banco de dados aqui, e eu quero meu banco de dados, não quero usar o banco de dados do Bubble. Eu quero usar o front-end, eu quero usar o back-end, mas eu não quero usar o banco de dados do Bubble. Aí você pode montar um SQL aqui e fazer a conexão tanto com o seu aplicativo Bubble quanto com a sua empresa. Para qualquer, exatamente, porque a gente não sabe qual IP do Bubble vai chamar. Tem que abrir para qualquer IP. Tem que abrir para qualquer IP. A solução que ela atende realmente não é para quem vai requisitar de fora, e sim para ter o controle de quem está dentro da sua empresa. Você tem o controle de que ele só vai acessar a rota que você quer. Ele não vai acessar, por exemplo, rede social, não vai acessar outras páginas que não deveria no horário do expediente. Ele só vai ter acesso à sua aplicação, que antes não era possível porque não tinha como fechar para o Bubble, a não ser dessa forma, foi a forma que eu encontrei. Né? Então, aqui está a máquina. Pronto. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma. Isso aqui respondeu, Kleber, a sua dúvida sobre a questão da camada gratuita e como configurar, né? O colega quer. Tá. Pode falar. Beleza. Sim, deixa eu ver aqui, ó. Ele tem aquele serviço de monitoramento que eu falei, e ele te manda um e-mail. Eu estou há 4 meses. Pronto. Eu estou há 4 meses lá e recebi 2 alertas. Um alerta de que o meu Java estava desatualizado e que eu tinha que fazer upgrade. E um alerta
de que houve uma instabilidade na minha rede, mas que eu não tinha que fazer nada, que não ia afetar meus serviços e que era só aguardar. E depois recebi o reporte dizendo que estava normal. Mas eu tenho pouco tempo, né? 4 meses ainda. Em 4 meses eu recebi duas notificações. Uma de alerta de que o Java da minha máquina estava desatualizado, e isso pode abrir brecha de segurança, risco de segurança, e um alerta de que a minha máquina, não a do cliente está em São Paulo, a minha está no oeste da Virgínia, porque a minha foi a primeira que eu instalei, eu não tinha experiência ainda. Eu não sabia dessa diferença de que São Paulo teria um desempenho maior, melhor e tal, mas quando eu fui montando dos clientes, aí eu já fui passando para colocar já em outras regiões. Pronto, isso aqui tudo é de cliente, é tudo máquina de clientes. Mas não tenho recebido reclamação de nenhum cliente sobre. Inclusive, o alerta foi hoje. Foi hoje, ó, há 4 horas. Em 4 meses, eu recebi primeiro hoje. Depois que eu montei o serviço, apenas por uma questão de entender mais algum detalhe técnico, eu fiz um curso de Oracle Cloud, que é gratuito, que a própria Oracle oferece, certo? Mas depois que eu fiz o curso, eu já tinha feito minha máquina e já tinha instalado a máquina dos clientes. Eu só fiz por curiosidade para saber se tinha mais alguma coisa técnica que estava me escapando e que eu poderia utilizar. Mas tudo isso que eu mostrei, que eu fiz, que eu montei, foi assim, pesquisando e encontrando vídeo no YouTube. Nada pago, tudo no YouTube mesmo, certo? Inclusive tem vídeos excelentes como explorar melhor o painel, como instalar o WordPress, como instalar outras coisas na máquina. É, tem muito porque, assim, não é a minha praia, mas tem quem goste, né? A galera tá montando servidor de jogo mesmo, jogo pesado para formar galera e ficar jogando ali naquela máquina, né? E aí tem muito vídeo no YouTube ensinando a instalar o jogo. Eu nunca instalei jogo não, mas eu já vi funcionar por vídeo. Valeu. Foi o tempo certinho. Eu, eu usei CP500. Olha, eu também agradeço pelo espaço e a intenção é realmente colaborar. Eu entrei, assim, para esse meio semi-analfabeto, né?
contei com a ajuda de muita gente e aí nada melhor do que você retribuir aquilo que você recebe. Você tem que dar aquilo que você tem de melhor. E compartilhar conhecimento é uma missão muito nobre. Eu fico muito feliz, satisfeito por ter, de alguma forma, contribuído para agregar e fornecer mais conhecimento para quem pôde participar. Tá? Valeu. 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 Obrigado. Boa noite.